Então vamos lá, pessoal. Eu recebi bastante no Instagram pedido de aula de redação em si específico. Professora, como é que eu faço introdução? Como eu faço um desenvolvimento? Como é que eu vou fazer a conclusão? Beleza? Então, nesse vídeo eu vou te explicar exatamente, linha por linha, tudo, do início ao fim, da introdução da redação do seu concurso. Esse material aqui tá impecável. É uma demonstração do que eu faço na mentoria com os meus alunos, mas eu já te garanto que daqui tu vai sair sabendo fazer uma introdução impecável, sem ponta solta nenhuma, e vai conseguir realizar isso também na sua casa, treinando redação semanalmente. Então vamos começar. Olha só, eu vou te explicar desde o básico, assim, mesmo que tu tenha muita dificuldade com redação, tá? Há anos sem estudar, então relaxa aí que tu vai aprender agora. Primeira coisa, você tem que saber que a redação ela é dividida em partes. Existe nessa redação do seu concurso 30 a 40 linhas de opção para você escrever. Eu sugiro que você divida essa redação em 4 parágrafos. Professora, por que 4? Para dar tempo não, para dar conta de você conseguir fazer uma excelente argumentação, não ficar raso, superficial, com aquela ponta solta. O corretor vai ler a tua redação e ele fica tentando te ajudar porque nem você conseguiu dar conta da argumentação. Então, para evitar que isso aconteça, você vai escrever 4 parágrafos. O primeiro, lá no iniciozinho, introdução, que é o foco da nossa aula de hoje. Segundo parágrafo, desenvolvimento 1. Terceiro parágrafo, desenvolvimento 2. E quarto parágrafo, sua conclusão, para fechar e fazer a proposta de intervenção que tem que ter no concurso de bombeiros, tá certo? Não esquece disso. Agora que tu já entendeu a divisão desses parágrafos, olha só o que tu também tem que saber. Existe uma parte da tua redação que é a questão da estética, a forma que tu apresenta a tua redação. Então, olha só, a primeira coisa que tu tem que saber é em relação à margem. Tu vê que lá no final da redação tem uma linha. Então, você jamais vai chegar nessa linha e começar a escrever depois dela. Não, não ultrapasse a margem. Nem deixa buracos, escreva rente. Chegou naquela linha, precisa dividir a palavra, a sílaba, continua na linha inferior. Mas treina na sua casa escrever a redação de forma rente, muito bem organizada, para demonstrar que você tem organização estética textual, e isso conquista o inconsciente do corretor na hora que ele pega uma redação muito bem estruturada. Próximo passo de estética do teu texto, letra. Imagina só, o corretor pega umas 100 redações por dia, a tua é a número 100. Ele já está cansado, devastado, sem coragem mais nenhuma de pegar a redação. E aí ele chega, tua letra tá tensa, daquele jeito, ele não consegue nem identificar o que você botou. Então, vai complicar muito o processo de correção dessa redação. Por isso, eu sugiro que, se você tem muita dificuldade com a letra, percebe que ela é tensa, tu vai começar a treinar o alfabeto todo santo dia e esses desenhos aqui, ó. Esse formato e esse formato aqui de onda. Professor, por que diabo eu vou fazer isso? Porque isso melhora a coordenação motora e treinando todo santo dia, a tua letra ela passa a ficar cada vez melhor. Então, além desses desenhos que eu acabei de te mostrar, tu vai treinar a escrita do alfabeto. Aí tua letra vai desenrolando, vai ficando bem mais apresentável. Outra coisa, recuo. O que diabo é isso, professor? Para começar a redação, lembra que tu bota um espaço mais ou menos de 1 centímetro, um parágrafo embaixo do outro, bem organizado, porque tem aluno que ele acha que quer enrolar corretor, aí ele sai botando assim uns 3 dedos, aí fica aquele espaço enorme para começar a redação, então não pode. Bote 1 centímetro ali e faça um parágrafo embaixo do outro, bem organizado, aí sim vai ficar interessante. Próximo, quantidade de linhas. Como é uma redação que varia entre 30 a 40 linhas, pode ser que sua introdução chegue em 8 linhas, 9, 10. É uma margem. Não vou padronizar aqui para você porque não tem necessidade. É só você manter em mente que precisa de organização dentro da redação como um todo. Manter ali um esquema para, por exemplo, uma introdução com 5 linhas, do nada um desenvolvimento com 12, com 13, com 15, não faz sentido. Então, mantenha uma boa padronização de linhas dentro da sua redação, beleza? Agora que você já sabe essa parte inicial, bora começar para você aprender como fazer o parágrafo de introdução. Agora tu já tem esse básico aqui feito, então vamos começar. Redação
Parágrafo de introdução começa por domínio de conteúdo, contextualização. Professora, é aí que lasca, é aí que eu não sei o que botar, é aí que eu realmente não faço ideia. Isso é o que a gente chama de repertório. Existem muitas opções de repertório que você pode usar para começar um parágrafo de introdução. O maior problema que eu vejo é que os alunos não querem pesquisar, eles não querem ficar atentos às notícias, a citações, filmes, séries, documentário, coisas úteis que ele pode levar para a redação dele. Aí, meu filho, aí complica mesmo. Como é que tu vai trazer esse conteúdo lá no dia da prova do concurso? Leis, por exemplo. Como? Se você não quer revisar esse conteúdo. Então, tenha paciência, porque aprender repertório leva um certo tempo. Por exemplo, olha o tanto de opção aqui que eu botei nessa página, só para você ver que não existe padronização de redação. Dizer que uma redação só vai ser bonita se começar por citação de filósofo, nada a ver. Só vai ser bonita se eu começar com artigo científico, nada a ver. Existem muitas opções, você vai escolher o que for melhor, uma informação relevante a nível nacional, ou se o tema cair esse ano puxando para o nosso estado, que seja algo realmente bem conhecido dessa informação. Tu não vai citar algo que aconteceu na tua rua, na tua casa, algo tão íntimo, porque se o corretor duvida, ele não tem como verificar se aquela informação realmente é verídica, se ela aconteceu. Então, repertórios de conhecimento, tá? Domínio público. Fora isso, aí você vai analisar depois com calma. Então quer dizer que eu posso usar uma lei, uma citação, um documentário, uma notícia de jornal, um filme? Pode, tranquilamente. Isso é conhecimento de mundo. É o que você faz para começar as primeiras linhas. E aqui eu trouxe uma das estratégias que eu mostro na mentoria para os alunos que vão fazer esse concurso que você também vai prestar. Então, olha só a primeira estratégia. Declaração. Professora, que diabo é isso? Nunca nem ouvi falar. É assim. Declaração, basicamente, começar o texto sem enrolação e direto ao ponto. Tu vê o tema e tu pensa, menino, pois pronto, bora começar. Olha o exemplo. O tema, a persistência da violência contra a mulher. Nesse tema de redação, eu vou pensar, então já vou direto aqui, vou fazer uma afirmação sobre esse tema. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Então, pronto, já comecei fazendo uma afirmação que tem a ver com o nosso tema. Depois tu só apresenta ele. O que é visível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres. Observação extremamente importante, bote aí no seu caderno. Essa terminação mos, primeira pessoa, analisarmos, podermos, não pode na redação. Por quê? Primeira pessoa, nem do plural, nem do singular vai poder ser utilizada. Então, professora, como é que eu arrumaria aqui essa frase? Como é que eu organizo ela? Tu pode colocar assim, o que é visível ao analisar a persistência das agressões contra as mulheres. Aí sim vai ficar tudo perfeito, sem problema nenhum. Então, a primeira estratégia, ou seja, a primeira forma de começar a introdução, é você simplesmente ir direto ao ponto, fazendo uma afirmação e mostrando o tema da redação. Simples, tu não vai nem bater cabeça pensando em como começar, ok? Bora para nossa próxima estratégia. Olha, menina, tô entregando de bandeja isso aqui para vocês. Ó, sorte, viu? Bora para a próxima. Exemplificação. Se por um acaso chega o tema da redação, o fiscal te entrega a prova, e aí você pensa, menino, com esse tema de redação, eu tenho um exemplo que cabe perfeitamente para começar minha redação, já que a introdução começa por conhecimento de mundo, repertório. Pode ser uma notícia, pode ser uma lei, algum fato que aconteceu. Então, você vai começar as primeiras linhas com esse exemplo. Deixa eu te mostrar aqui para tu entender como é que funciona. Tema: sedentarismo, o grande mal do século. Rapaz, sedentarismo tem a ver com saúde. Tem um exemplo de um artigo que também fala sobre isso, artigo 196. Então, posso começar minha redação com ele. Exatamente. Olha só, parafraseando a Constituição Federal. Professora, o que acha parafraseando? Parafrasear é assim, corretor, eu esqueci essa lei, não consigo decorar, não tem que me faça lembrar essas frases de filósofo, de lei, eu não consigo decorar. Então, a paráfrase significa pôr com o seu conhecimento, com o seu entendimento. Tu não vai se afastar do que a lei colocou, tu vai só colocar do seu jeito, é a sua forma.
Então, usa essa palavra parafraseando, que tu não vai precisar colocar aspas, nem transcrever a lei do jeito que está na Constituição. É só tu colocar no mesmo sentido, do seu jeito, com suas palavras. Então, como eu esqueci o artigo, eu botei parafraseando a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Pronto. Depois eu vou puxar para a questão de sedentarismo, para não ficar muito saúde, e aí a pessoa pensa, oxe, o tema é sedentarismo, está falando só de saúde, a parte mais ampla? Não. Depois eu vou usar estrategicamente esse artigo para falar sobre sedentarismo, ainda no parágrafo de introdução. Então, não esqueça, a sua missão no parágrafo de introdução, o como começar, é trazer conhecimento de mundo. Não importa se seja um documentário, uma série, um filme, um trecho de livro, um trecho de música, um trecho de um poema, um artigo, uma notícia relevante, não importa, desde que essa informação esteja extremamente relacionada para o tema, para a discussão que você quer fazer e para o seu posicionamento. Tem que ser pertinente. Se não for, o corretor percebe na hora que tu tá só enrolando informação, botando para preencher linha, tá? E tu não ganha ponto por isso. Então, seja muito inteligente na escolha do seu repertório, beleza? Acredito que você já entendeu o como começar e agora eu vou te mostrar como fechar esse parágrafo. Olha só, chega a hora de fazer a tese. Aqui tem aluno que se perde, aqui tem gente que fica mais perdido que não sei o quê. Então, olha só, vou te mostrar de forma bem simples como é que você vai fazer a tese no seu parágrafo de introdução. Mas antes de eu te mostrar essa tese, dá uma olhada aqui. Se você tiver interesse ainda de correções de redação de forma detalhada, impecável, sem ser assim só te jogando uma nota, assim, uma estratégia, uma análise detalhada, parágrafo por parágrafo, eu vou mandar em PDF 5 páginas só comentando a tua redação e ainda áudios de parágrafo por parágrafo para você saber realmente qual é o seu quadro, qual é a sua situação e como evoluir, que é o mais importante. Então, essa minha correção é padrão demais. Na época da PM Piauí, por exemplo, as redações dos meninos tiraram 19 de 20, 20 de 20, 17 de 20, então sucesso. Se você tiver interesse, é só me chamar. Assim, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a apostila que eu tenho de redação, as aulas completas de desenvolvimento e conclusão para quem gostou da minha metodologia de ensino aqui nessa aula de introdução e quer acompanhar a linha de raciocínio, então só continuar aqui na descrição do vídeo. Mas bora voltar para a nossa aula para tu entender como é que faz uma tese. Primeira coisa, entende aqui comigo o que é uma tese. Tese é posicionamento. É a hora que tu mostra ali na cara do corretor, olha, meu filho, o tema é esse bem aqui, meu posicionamento é esse, eu vou falar sobre isso e isso. Pronto. O conceito de tese é esse, mas aí tu vai dizer, Professora, que diabo de conceito é esse? Eu nunca nem vi. me mostre na prática, que eu acho que vai ficar bem melhor. Beleza. Olha só, imagina aí na sua cabeça, a redação tu começou utilizando uma lei. Beleza. Utilizar uma lei era o teu repertório, o teu conhecimento de mundo. Depois, tu vai precisar colocar a tese. Aí tu vai escrever. Nesse viés, é a mesma coisa de nesse sentido, percebe-se a configuração de um grave problema. Se você, concurseiro, está me dizendo que isso é grave, isso é o seu posicionamento. Então, excelente. Grave problema de contornos específicos, ou seja, corretor, é o seguinte, esse tema de redação é grave. E ele acontece por fator X e Y. Aí tu vai dizer aqui, ó, no que tange, no que se refere ao tema da redação, já que é posicionamento sobre o tema, tu vai apresentar a temática inteira, escreve a frase do tema. De preferência, troca uma palavra ou outra por sinônimo, para não ficar assim tão copia e cola, então você pode colocar um sinônimo. E aqui não esquece, tendo em vista argumento 1, alguma causa, algum fator que você queira falar sobre esse tema, e argumento número 2. Então, assim, tu vai conseguir exatamente destrinchar nessa introdução as duas situações que você quer falar, beleza? Porque uma vai para o desenvolvimento 1, o outro argumento 2 vai para o desenvolvimento 2. Então, é extremamente importante que você faça isso.
Claro que quem é da mentoria tem acesso a muito mais estratégia, mas aqui eu já estou te dando um encaminhamento muito bom. Aí, olha só, sempre chega na tese esse momento de colocar argumento um, argumento 2. E aí tem gente que fica, professora, eu tenho muita dificuldade de escolher os argumentos. Eu leio o tema, eu fico sem saber o que eu boto. Trouxe aqui algumas opções para facilitar a tua vida. Então, olha o primeiro argumento. Se o tema da redação tiver algo a ver com a omissão do governo, ele não está resolvendo o problema da forma que deveria. O nome desse argumento é negligência governamental. Era para ele estar tomando alguma atitude para minimizar essa problemática, mas está deixando o problema rolar, não está fazendo nada. Então, é negligência governamental. Fora isso, se não quiser utilizar a negligência governamental, tu pode escrever a opção de insuficiência legislativa. Nesse caso, é só tu pensar. Nossa Constituição, ela tem muitas leis. Leis que contemplam temas sociais, culturais, políticos, saúde, trabalho. Parênteses, o edital do seu concurso disse que esse ano o tema de redação vai ser de ordem social, política ou cultural. Então, nós temos muitas leis para isso, mas na prática elas não funcionam da forma que deveria ser, de forma tão eficiente. Então, por conta disso, um dos argumentos que você pode utilizar na redação é insuficiência legislativa, beleza? O próximo é legado histórico. Professora, por quê? Porque tudo o que acontece no presente tem a ver com o passado. Por exemplo, racismo não vem de 2023, vem desde antigamente, muito antes. Violência contra a mulher não vem de hoje, vem de muito tempo. Então, tudo a gente consegue fazer essa comparação entre o hoje e o antigamente, ok? Então, é uma das opções de argumento. Próximo, influência midiática. Esse aqui tu usa em toda a redação também. Por quê? A mídia, ela tem um alto potencial de levar informação sobre tudo, tudo que tu imaginar, ela consegue levar informação, beleza? Então, um Instagram, um Facebook, um Twitter, eles podem propagar anúncios, campanhas publicitárias com a intenção de levar conhecimento sobre aquele problema que tem no seu tema de redação e, com isso, reduzir a problemática. Então, a mídia, o termo influência midiática, vai poder ser utilizado. Professor, e a mídia ela pode ser enquadrada dentro de um problema? Sim, porque no momento em que ela silencia, deixa de falar sobre o problema, sobre esse assunto, ela contribui para que ele continue acontecendo. Então, excelente argumento, cabe demais em toda a redação. E para fechar, o último argumento é base educacional lacunar. Esse argumento significa dizer que lacuna é uma brecha, algo que precisa ser melhorado. Então, nesse caso, precisa levar mais informação nas escolas, no trabalho, em qualquer ambiente, para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre o problema que está no seu tema de redação. Então, esses argumentos são muito coringas, vão te ajudar demais nas redações que você está treinando em casa. Agora que você já sabe esses exemplos, tem aqui um projeto de texto da introdução. No seu concurso, tu vai receber uma folha de rascunho. Então, nesse rascunho, o que eu sugiro? Que você coloque lá no canto as palavras informação, que é repertório, lá no cantinho do rascunho, letra bem pequenininha. Informação, tese, arg 1, arg 2, que é o argumento 1, argumento 2. Professora, por que é que eu vou botar essas palavras? Porque aí tu vai ter um norte do que preencher no rascunho. Até porque no dia da prova tu não vai levar esse meu slide aqui que eu fiz para vocês. Então, a única forma de conferir se tu fez o parágrafo completo é colocando esse esquema lá no canto do rascunho, ok? Agora que tu tem esse esquema do projeto de texto de como é que vai montar esse parágrafo de introdução, para a gente fechar com chave de ouro, eu trouxe um parágrafo de introdução nível máximo, para tu observar como é que esse aluno montou o parágrafo dele, como é que tu pode se inspirar para fazer o seu parágrafo. Então, olha só. Norberto Bobbio, cientista político italiano, nunca esquece, tu não joga uma pessoa na redação sem dizer o que ela é, porque senão vai ficar muito sem sentido, sem fundamento. Então, como na aula de hoje eu te mostrei que a introdução começa por conhecimento de mundo, domínio de conteúdo, ele trouxe uma pessoa de autoridade. Então, Norberto Bobbio, cientista político italiano, afirma que a democracia é um processo que tem em seu cerne
o objetivo de garantir a representatividade política de todas as pessoas. Começou por conhecimento de mundo. Aqui a gente não está analisando aspecto gramatical especificamente, não. É a organização do parágrafo. Começou com um excelente repertório. Mas só vai ser excelente se ele tiver aplicação dentro desse tema, dessa questão que ele quer falar. Então, depois de trazer conhecimento, eu preciso de tese, posicionamento sobre o tema. Para que o mecanismo democrático funcione, então, é fundamental apresentar uma rede estatal que dê acesso a diversos recursos, como alimentação, moradia, educação, segurança, saúde e participação eleitoral. Contudo, muitos brasileiros, por não terem uma certidão de nascimento, são privados desses direitos básicos e têm seus próprios papéis de cidadãos invisibilizados. Tá vendo que aqui ele se posiciona? É uma tese extensa, eu sei, mas você pode fazer isso de forma resumida. E levando em consideração que o teu concurso tem de 30 a 40, então tranquilo. Nunca esqueça de ter posicionamento contextualizando com o tema. Aqui ele não botou copia e cola o tema da redação, mas ele trouxe as palavras principais, as palavras-chave, utilizou sinônimos, ok? Agora só falta destacar os dois argumentos. Esse tema de redação acontece, o problema dele acontece por quê? Quais são os fatores? O que eu quero falar especificamente? Defina 2 pontos. Logo, deve-se discutir as raízes históricas desse problema. Raízes históricas, argumento 1, é o foco do desenvolvimento 1, exclusivo. Todo parágrafo gira em torno disso. E conjunção aditivo. O E vai somar ideias. Então, ele vai acrescentar o argumento 2. Suas consequências nocivas. Argumento 2, foco do desenvolvimento 2. Onde é que muito aluno erra aqui? Ele quer começar, ele se empolga, aí quer começar a falar na própria introdução. E não é o momento, a introdução só apresenta os argumentos, tá? Ela não vai começar a desenvolver a ideia dentro desse parágrafo, jamais. Assim como no desenvolvimento, um erro muito constante é o aluno querer fazer proposta de intervenção, sendo que isso é para conclusão, beleza? Então, cada parágrafo tem o seu passo a passo, a sua linha por linha que você deve cumprir para fazer uma redação impecável, de excelência. Agora que você já sabe disso, só quero fechar, toda hora eu tô dizendo que eu vou fechar, é que tem informação importante de você realmente saber. Olha só, 3 erros que tu não pode mais cometer no parágrafo de introdução. Primeiro, não fazer o projeto de texto, que é colocar aquelas palavras no canto do rascunho, porque isso é que vai te dar um direcionamento do que você escreve. Outra coisa, não escolher a melhor informação, achar que só porque botou lá na redação a citação vai ganhar ponto. Não. Só vai ganhar ponto se aquela informação tiver total relação para o tema. Ela é útil, ela é produtiva, faz sentido. E o outro é esquecer de colocar os 2 argumentos na introdução. Tem aluno que só bota um, tem aluno que sai botando 4, 5, 6. Não. 2 argumentos, porque são 2 desenvolvimentos. Se tu botar 4 argumentos, tu vai fazer 4 parágrafos de desenvolvimento? Não. Então, por causa disso, use só 2 argumentos. Próximo. Agora sim a gente vai fechar. Lembrando, o edital colocou que esse ano o tema é de ordem social, política ou cultural. Já que você sabe disso, quantas redações, professora? Já que hoje é dia 2 de maio, são exatas 5 horas e 48 minutos. Eu, no seu caso, faria 2 redações por semana. Por quê? Tem muita gente negligenciando a redação desse concurso e vocês não sabem o tanto que ela vai fazer diferença na pontuação. Então, por ser um concurso de tempo muito resumido, eu realmente faria 2, não faria só uma redação. E aí é aquele esquema, se você precisar, me chama lá no Instagram, me chama no WhatsApp, meu contato está aqui, minhas redes sociais está na descrição desse vídeo, que aí você pode pedir essa correção entrando em contato comigo. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula de introdução. Esse é o meu método, eu que desenvolvi todo esse passo a passo de aula, o material é meu, a sequência de aula é toda eu que elaboro. E aí, se você tiver gostado, não esquece de curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal, porque eu sempre estou trazendo vídeos de redação para concursos públicos.